Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Teoremas e nos próximos minutos falaremos sobre equação da continuidade e equação de Bernoulli. Muito bem, pessoal, o assunto que veremos agora é uma continuação de um conteúdo visto geralmente no ensino, na Física 1, no primeiro ano do ensino médio, chamado hidrostática. Quando a gente estuda os fluidos não fluindo. A gente estuda os fluidos parados, né? Daí o estática. Agora veremos uma outra parte disso aí, que é a hidrodinâmica, certo? Agora a gente vai analisar os mesmos fluidos vistos em hidrostática, porém agora num movimento, daí o hidrodinâmica. Legal. Para fazer esses... É um tema muito, muito interessante, tem aplicações em várias áreas diferentes, desde bolsa de valores ao comportamento do tráfego nas cidades e tal, dos carros. Tem aplicações diversas. E aqui, hoje, veremos duas equações importantíssimas no estudo da hidrodinâmica, que são as chamadas equação da continuidade e equação de Bernoulli. Tem uma equação de Bernoulli que aparece quando a gente vê equações diferenciais. É outra coisa. Também atribuída a essa família excepcional aí, né, dos Bernoulli, mas é uma outra relação, uma outra coisa aplicada de uma outra forma. É um caso particular de equação diferencial ordinária linear, claro, de primeira ordem. É uma outra situação, como eu falei. Aqui temos uma equação de Bernoulli, mas associada ao escoamento de fluidos. Analisar fluidos reais é uma tarefa difícil, complicada. A gente precisa de modelar, né? A gente precisa de uma modelagem específica para conseguir analisar esses fluidos de uma maneira satisfatória e factível, né? Daí, para analisar esses fluidos, a gente pensa num fluido ideal, um fluido que obedece a situações, obedecem a condições específicas e que nos possibilitam aí um estudo mais tranquilo, né? São quatro situações, quatro condições que um fluido precisa obedecer para ele ser chamado de um fluido ideal. E aí facilitar nosso estudo e de poder, de fato, aplicar essas duas relaçõezinhas. Muito bem. Para um fluido ser ideal, no seu escoamento, a gente precisa observar, como eu falei, essas quatro situações. Primeira, o fluxo precisa ser laminar. O que significa isso? Por exemplo, se eu observar uma tubulação, olhando para um ponto específico dessa tubulação, qualquer elemento de fluido que passe por esse ponto precisa apresentar a mesma velocidade sempre, entende? Olhando para um ponto fixo no escoamento desse fluxo, entende? Não é que o elemento do fluido vai ser fixo, senão ele não vai estar fluindo. Não é isso. Naquela região, certo? Desse escoamento, naquela região específica, qualquer elemento do fluido que passe por ali vai ter a mesma velocidade. Isso aí é chamado de um escoamento laminar, beleza? Então, e o fluido ideal é um fluido que apresenta um escoamento laminar. A segunda condição é esse fluido apresentar um escoamento incompressível. O que significa isso? Que qualquer região desse fluido, a densidade vai ser a mesma, entende? Quando fala que é compressivo, seria o volume de uma determinada massa, de uma determinada porção desse fluido, mudar, certo? Ele ficar mais comprimido, mais contido numa região, mais compactado numa região, ou mais distendido, ocupando um volume, uma região maior, essa mesma massa. Quando isso não acontece, a gente tem um escoamento, ou de fato fala que o fluido é incompressível. Beleza? É quando a densidade desse fluido aí fica sempre a mesma. Ótimo. Uma outra condição é um escoamento não viscoso. A viscosidade de um fluido indica a resistência, a dificuldade que esse fluido oferece ao seu escoamento. Beleza? Quanto mais viscoso um fluido, mais difícil é o seu escoamento. Beleza? E um paralelo interessante que a gente pode fazer aqui é da viscosidade com o atrito. Bacana? Quanto mais viscoso é esse fluido, mais a energia do seu deslocamento vai ser transformada em energia térmica. Entende? É um paralelo muito,
muito válido com a força de atrito, beleza? Com o atrito que aparece no deslizar de superfícies, é a mesma ideia com a viscosidade de um fluido. Então, um fluido vai ser ideal quando o seu escoamento for não viscoso, ou seja, quando não houver dissipação de energia e uma resistência, quando não encontrar resistência ao seu escoamento. E o quarto caso é um escoamento irrotacional. Nessa situação, se eu analisar os elementos que formam o fluido, eles, no seu movimento, não apresentarão também um movimento de rotação. Eles não girarão em torno do próprio eixo. Entende? Isso aí é um escoamento irrotacional. Coloquei aqui o símbolo de um operador. Quanto mais avançada for a nossa posição no estudo, seja da matemática ou da física, mais fácil é você ter contato com o conhecimento, ter contato com o conteúdo, fazer contas 1000 aí sobre esse conteúdo e não entender absolutamente nada do que você está fazendo. Quanto mais avançada for sua posição, quanto mais avançado é o seu nível na matemática ou na física, nível de estudo, não necessariamente de conhecimento, mas de estudo, mais fácil é você aplicar várias coisas aí. Quando a gente vê cálculo de função de várias variáveis, a gente começa a estudar alguns operadores diferentes, né? A gente vê o gradiente, que é um operador, a gente vê o divergente e o rotacional. Uma forma da gente analisar aí essas funções é você observá-las como funções vetoriais, né? Funções que vão descrever determinado campo vetorial. Eu posso pensar como nesse fluido como sendo um campo de velocidades, beleza? Ou seja, eu posso descrever a velocidade desse fluido como uma função vetorial. Um dos operadores que a gente estuda é um negócio chamado o pessoal chama de HOT, né? Por essa abreviação aqui, mas é o rotacional, que nada mais é do que o produto vetorial entre o operador nabla e essa minha função vetorial. Você pode pegar e fazer essas contas aí na hora de analisar fluxo, seja por uma superfície ou por um sólido específico, aí você pode aplicar isso aqui, por exemplo, se a gente viu lá o teorema de Green, você aplica o HOT, o de Stokes, você vê também lá o HOT, você pode aplicar esse operador, fazer a conta lá e simplesmente não tem nada do que está fazendo. Qual o significado daquilo ali? O significado físico do HOT é isso aí, ele vai indicar como é que as partículas que formam ou que escoam por esse campo de velocidades, no caso, vão se comportar. Entende? Se elas apresentarem um movimento de rotação em torno do próprio eixo, esse HOT vai ser diferente de zero. Se o movimento for irrotacional, o rotacional vai dar zero. Entende? Tá? Então esse produtinho aqui fica zero. Tem umas aulas aqui que eu falo sobre o teorema de Green, o teorema de Stokes. Também tem o teorema de Gauss, aplicando já um outro tipo de operador diferencial, né, que é o divergente, mas também tem aulas sobre isso aqui no canal. Se você já estiver estudando isso aí, você pode ver essa parte, beleza? Agora eu vou te falar, então tá, eu comecei a te falar sobre a equação da continuidade, equação de Bernoulli, e para preparar, para pavimentar essa nossa estrada aí, falei a situação ou o fluido para o qual essas duas equações serão aplicadas. Eu só posso aplicar essas duas relações aqui para fluidos ideais, beleza? E fluidos ideais são fluidos que apresentam essas 4 condições aqui, essas 4 características. Bacana, agora eu vou de fato te mostrar, entendendo que o fluido que eu vou apresentar aqui vai ser um fluido ideal. Eu vou falar agora com você dessas equaçõezinhas. Bacana? De um jeito bem simples e bem fácil de você entender. A equação da continuidade fala que, considerando um fluido incompressível, não é isso? Um fluido que a densidade dele não vai mudar para nenhuma região, nenhuma parte dele aí, desse escoamento, eu tenho o seguinte, que a vazão vai ser a mesma. Entende? Lembrando que vazão é simplesmente a quantidade de volume que passa por uma secção, né, transversal desse tubo por unidade de tempo. Não é isso? Então eu posso falar que é volume pelo tempo. Não é isso? Essa é a vazão. A equação da continuidade
se valendo do fato do fluido ser incompressível, considera, obviamente, que por um mesmo intervalo de tempo, por mais que a área da secção transversal desse meu tubo varie, a quantidade de volume que passa ali tem que ser a mesma. Entende? Já que a vazão é a mesma. Né? Como eu falei, vazão é volume sobre o tempo. Então, ó, se eu considerar aqui uma parte desse meu fluido, essa parte vermelha aqui, ó, um cilindro desse tubinho aqui, ó, desse fluido vermelho, digo que aqui eu tenho um volume, e aí, considerando por mesmo intervalo de tempo, o que esse volume se desloca para cá, ó, olhando para esse trecho, a quantidade de fluido que passa por um intervalo de tempo ΔT tem que ser a mesma quantidade de fluido que passa nessa região aqui, ó, para o mesmo intervalo de tempo ΔT. Entende? Mesma coisa, o volume tem que ser o mesmo. Beleza? Sendo assim, ó, vou chamar aqui de volume 1. Desculpa. Esse aqui tem que ser o mesmo volume, claro. Vou falar que essa secção tem uma área 1. Essa outra secção, obviamente, tem uma área 2. Área 2. Repara que, como eu tenho, vou considerar aí esses cilindros, como ele tem áreas diferentes, para ter o mesmo volume, preciso ter alturas diferentes. Né? Esse comprimento aqui, ó, tem que ser diferente desse comprimento aqui. Tem uma diferença entre eles. Beleza? Repara que eu chamei de altura, mas para comparar com o cilindro, né? Com a fórmula que a gente aprende lá na geometria espacial. Mas esse ΔX aqui, ó, tem que ser, que eu vou chamar de ΔX1 e aqui de ΔX2. Legal? Como eu falei, volume 1 tem que ser igual ao volume 2. O volume desse trecho aqui tem que ser igual ao volume desse trechinho ali. E eu sei que o volume vai ser o produto entre a área e a área da base, né? E a altura. A1 ΔX1, eu posso chamar isso aqui de volume 1. Aqui eu tenho o volume 2. A2 ΔX2. Entende? V1 tem que ser igual a V2 porque porque esse fluido é incompressível. Por o mesmo intervalo de tempo, a vazão tem que ser a mesma. Ou seja, o volume que entra aqui tem que ser o mesmo volume que sai dali. Compreende? Porque não é compressível. Ele não tem como entrar um pouquinho de volume aqui, entrar um volume aqui e sair um negócio mais apertadinho ali, com um volume diferente. Não. Beleza. Então, ó, A1 ΔX1 tem que ser igual a A2 ΔX2, já que eu tenho essa relação do volume. Ótimo. Como a vazão vai ser a mesma, esses dois volumes, né, essas duas quantidades de fluido, vão passar por essas secções no mesmo intervalo de tempo. Olha aí, ó. No mesmo intervalo de tempo. Matematicamente é só eu dividir pelo mesmo número dos dois lados dessa minha igualdade, não alterei nada. Só que eu sei o quê? Que variação do espaço pelo tempo é a velocidade, não é isso? Aqui eu tenho a velocidade com que o fluido escoa nesse trecho, e dessa relação eu tiro a velocidade com a qual o fluido escoa nesse trechinho aqui. Beleza? Então, ó, essa aqui eu posso chamar de V1 e esse aqui eu posso chamar de V2. Ótimo. Desculpa. Por fim, eu tenho então que a minha relação, a minha equação da continuidade vai ser a seguinte. A área 1 vezes a velocidade 1 com a qual o fluido escoa nesse trecho tem que ser igual à área 2, a área dessa secção aqui, vezes a velocidade com que o fluido escoa naquele trecho, naquela região. V2. Beleza? Essa é a chamada equação da continuidade. Tá? A1
vezes V1 é igual a A2 vezes V2, onde A1 é a área dessa secção aqui e V1 é a velocidade com a qual o fluido escoa por esse trecho. A2 é a área de uma outra secção desse tubo e V2 é a velocidade com a qual essa porção de fluido escoa nesse trecho, beleza? E aí, ó, se o fluido se ele tem um escoamento laminar, a velocidade para qualquer porção do fluido que passa por aqui vai ser sempre V1. Por qualquer porção que passa por aqui vai ser sempre V2, entende? Por isso que essas condições aqui são necessárias para a gente aplicar essas duas equações. Legal. Então, ó, essa aqui é a nossa equação da continuidade. V1 igual a 2V2. Dá para aproveitar esse espacinho aqui mesmo e falar sobre a equação de Bernoulli. Como é que é isso? Essa equação, como eu falei, eu também só posso aplicar para fluidos ideais. Eu considero que o escoamento é não viscoso, porque não tem dissipação de energia, é incompressível, de maneira que eu possa aplicar a equação da continuidade. E, obviamente, é laminar, porque eu tenho essa relação da velocidade com um ponto pelo qual o fluido está passando ali. Beleza. Vamos lá. A gente sabe que existe um negócio chamado teorema da energia cinética. Lembra desse negócio? Que o trabalho realizado sobre uma partícula é igual, por exemplo, à variação da energia cinética que essa partícula apresenta. Beleza? Vamos pensar aqui, ó, observando o que eu já fiz aqui. Nesse trechinho, essa partícula tem essa porção de volume aqui tem uma velocidade V1, não é isso? Nesse outro trecho aqui, ó, essa mesma porção de volume aqui tem uma velocidade V2. Legal. Então, ó, repara, aqui há um desnível. Como o fluido apresenta um deslocamento, um escoamento não viscoso, eu não tenho dissipação de energia. Entende? Então, ó, comparando, eu posso igualar inteiramente os tipos de trabalho que aparecem dentro do meu sistema. Ok? Usando o teorema da energia cinética, eu sei que a soma dos trabalhos que aparecem aí, por exemplo, para levar essa porção de volume daqui até lá em cima, a soma dos trabalhos realizados para isso, vai ser igual à variação da energia cinética apresentada por essa porção de volume. Entende? Tá. Então, ó, posso aplicar a seguinte relação. Que esse trabalho aí vai ser igual. Quando a gente analisa corpos sólidos, é interessante a gente ver grandezas que vão caracterizar esse corpo ou o movimento que ele vai apresentar, relacionando a massa desse corpo e, de fato, as forças ou a força resultante que aparece sobre ele. Então, geralmente, quando o corpo é sólido, é mais útil a gente analisar a massa dele e a força aplicada sobre ele. Agora, se eu tiver um fluido, analisar a massa dele e a força ou as forças aplicadas sobre ele, muitas vezes não são caminhos mais práticos. Por vezes, quando eu analiso um fluido, é melhor eu entender, olhar a sua massa específica, ou a sua densidade, e a pressão que aparece ali, naquela região. Entende? Eu sei que a fórmula da energia cinética, essa aqui, né? Energia cinética é igual a massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Ótimo. E também sei que a densidade de um fluido é igual, ou de um corpo qualquer, é a massa sobre o volume, a densidade volumétrica. Não é isso? Então eu posso escrever que o volume, desculpa, que essa massa, né, é a densidade, ρ, vezes um volume, essa relaçãozinha me dá a massa. Ótimo. Então eu poderia escrever a energia cinética assim, né? ρ, v ao quadrado, sobre 2. Né? Poderia fazer isso. Aqui, ó, eu tenho um volume que eu vou chamar de ΔV.
tá? O volume aqui e uma quantidade de volume aqui que a gente já viu pela equação da continuidade, pelo fato desse fluido ser incompressível, eu tenho que esse volume tem que ser igual àquele voluminho ali. Então tá. Então eu tenho aqui a energia cinética final dele, ρ delta V, vezes V2 ao quadrado sobre 2. Esse é o trabalho, né? A energia cinética final menos a energia cinética inicial vai me dar aí o trabalho realizado. Se eu quiser, eu posso colocar esse ΔV em evidência, né? Eu vou botar aqui no cantinho. Rho ΔV sobre 2, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Muito bem. Essa é a formulinha que me dá o trabalho considerado aí, ou necessário para levar essa porção de volume lá para cima. Beleza. Mas o que aparece aí, de fato, de força dentro desse meu fluido, dentro do escoamento do fluido? Entende? A ideia central aí do caminho até chegar, por fim, na equação de Bernoulli, a gente pensar nisso. Quais são as forças que aparecem envolvidas nessa situação de levar essa porção de volume de um ponto até o outro desse meu escoamento? Eu tenho uma região onde existe o campo gravitacional, então essa porção de volume está sujeita a uma força-peso, certo? Vou falar que sai de um nível H1 e chega num nível H2, beleza? Esse trabalho é feito contra o campo gravitacional, né? Considerando que subiu, mas repara que se eu considerar subindo ou descendo, eu preciso colocar um sinal ali, beleza? Mas se for descendo, o sinal acaba sumindo porque eu tenho, aplicando a fórmula do jeito que eu vou montar aqui, se H2 fosse menor que H1, o sinal de menos que eu vou colocar ali ia sumir, porque essa diferença daria um número negativo. Eu vou te mostrar aqui. O trabalho realizado pela força-peso, nesse caso, trabalho realizado pela força-peso seria dado por essa relaçãozinha aqui, né? Vou apagar aqui, isso aqui vai ser o espaço das relações. Seria dado por essa relaçãozinha aqui, né? O campo gravitacional é um campo conservativo, ou seja, eu posso chegar a partir desse campo conservativo numa função potencial, não é isso? Ou seja, eu posso considerar que o trabalho realizado ali dentro, né, a integral de linha que eu faria, é substituída simplesmente por uma relação muito parecida com o teorema fundamental do cálculo, né, com uma diferença dessas equações, dessas funções potenciais. Então, eu tenho que o trabalho realizado pela força-peso é simplesmente a força-peso, mg, e a diferença de níveis. Nesse caso aqui seria H2 menos H1. Ótimo. Só que repara, de novo, né? M eu posso escrever como sendo ρ vezes V. Aí, aqui então, eu tenho que esse meu trabalho vai ser um ρ delta V, que é esse meu volume, vezes H2 menos H1. Só que repara que eu estou considerando aqui que o trabalho foi feito contra o campo gravitacional. Então eu preciso colocar um sinalzinho de menos aqui para representar que o meu trabalho é um trabalho resistente. Entende? E o que eu falei é que, mas e se eu considerar descendo? Se eu considerar descendo, o H2 vai ser menor que o H1, de maneira que essa diferença aqui daria um número negativo e esse sinalzinho aqui ia virar positivo. Né? Menos daqui, com o menos 1 que está multiplicando, ia ficar positivo. Se o trabalho for motor, então, de qualquer maneira, esse sinal faz com que o valor do trabalho fique do jeito certo. E, então, temos aqui, né? Esse aqui é o trabalho gerado, esse aqui é o trabalho total, que é dado pelo trabalho da força-peso, que eu já calculei agora, e o trabalho de uma outra porção interessante, porque olha só, aqui eu peguei um recorte desse fluido.
Mas tem fluido para trás e fluido para frente. Ou seja, tem uma quantidade de fluido aqui, ó, que empurra essa porção para frente e uma outra quantidade de fluido que empurra essa porção para trás. Entende? Porque pela terceira lei de Newton, essa quantidade de volume empurra o resto que está ali para frente e o resto que está ali para frente empurra essa porção para trás. Beleza? Essa força aqui, essa força, eu posso escrever simplesmente como sendo área vezes a pressão naquele lugar. Não é isso? Área vezes a pressão. Porque eu sei que pressão é força sobre a área. Eu posso escrever simplesmente assim. Então, o trabalho realizado por essa força aí, para movimentar essa quantidade de volume, lembrando que o trabalho é um produto escalar entre o vetor força e o vetor deslocamento, eu posso escrever o trabalho, agora eu vou chamar um pezinho assim, né? Simplesmente como sendo a força, vetor de deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Repara que o deslocamento e o vetor de deslocamento e o vetor força aqui terão a mesma direção. Nesse caso aqui, por exemplo, né, vai ser 0. Então, olhando para cá, para esse ponto, ficaria a força, que é A1, a pressão ali, que eu vou chamar de P1, vezes o deslocamento, delta x1. Só que repara, e aí, ó, aqui eu tenho deslocamento e força para o mesmo sentido. O ângulo é 0, cosseno de 0 vale 1. Agora, olha aqui. Aqui eu tenho deslocamento para lá e a força no sentido contrário. O ângulo entre elas agora aí, ó, é 180. E cosseno de 180 vale menos 1. Então, para o outro trecho, eu tenho menos A2, P2, que é a pressão naquele ponto ali, delta x2. Beleza? Só que repara, a gente viu que área vezes delta x é volume, né? Área delta x é volume, área delta x é volume. E então, se eu pegar aqui, ó, A1 delta x1, A2 delta x2, esse produto aí é o mesmo volume, né? Então eu posso falar que esse trabalho é igual a esse ΔV, que eu estou falando aí, P1 menos P2. Tá? Ótimo. Esse aqui é o trabalho do peso, da força que aparece aí devido a essa pressão, né? Ou essa quantidade de fluido que tem para trás e para frente. Ótimo. O trabalho total, então, que é essa variação da energia cinética, ρ, delta V, V2, V1, os dois ao quadrado, sobre 2, é igual, ó, ao trabalho realizado pela força-peso, menos ρ, delta V, H2 menos H1, mais o trabalho realizado pela pressão que é ΔV, P1 menos P2. Repara, ó, que eu posso colocar, que eu posso eliminar aqui o ΔV, ΔV, ΔV. Aqui fica ρ, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Aqui fica menos ρ, aqui, ó, tem um G, né? MG. Tem um Gzinho aqui. Vai ficar menos ρ, G, H2, aí menos com menos fica mais, né? Mais ρ, G, H1. E aqui ficaria P1 menos P2. Se eu passar tudo que tiver o subíndice 2 para cá, vai ficar assim, ó. P2 mais ρ, V2 ao quadrado sobre 2, mais ρ, G,
H2 igual P1 mais ρ V1 ao quadrado sobre 2 mais ρ GH1. Essa é a equação de Bernoulli, beleza? Que está aqui vermelho. Que relaciona a pressão num ponto, a velocidade nesse ponto e a altura desse ponto com a pressão num outro ponto desse escoamento, a velocidade nesse outro ponto e a altura desse outro ponto. Repara que eu botei aqui, né? E cheguei na equação final já comparando as duas coisas. Mas a equação de Bernoulli em si, uma outra forma de eu chegar nessa relação é perceber que como o fluido vai ser não viscoso, como o escoamento vai ser não viscoso, não tem dissipação de energia, né? Essas 4 situações aqui vão ser obedecidas. Eu posso falar que a energia mecânica vai se conformar, não. Tô sentindo com conformar. Vai se conservar. Vai se conservar. De maneira que, se eu somar as energias que aparecem aqui, se eu calcular a energia mecânica nesse ponto, vai ter que ser a mesma em qualquer outro ponto do escoamento, né? Simples. A energia mecânica aqui é cinética e a potencial gravitacional. Mesma coisa aqui, cinética e potencial gravitacional. Eu vou considerar também a energia associada ou fornecida nesse ponto devido ao trabalho realizado para cá e contrário. Dessa forma eu chego na mesma relação de Bernoulli, só que eu acho essa relação aqui igualada a uma constante. Porque eu vejo que essa relação vai ser a mesma, vai relacionar, vai envolver os mesmos fatores aqui e lá na outra ponta. Beleza? Então temos aqui a equação da continuidade e a equação de Bernoulli. Eu vou apagar isso aqui e no outro quadro eu vou fazer uma questão que caiu no último vestibular do ITA, na primeira fase, que fala de hidrodinâmica e que envolve essas duas equações aqui, de Bernoulli e a equação da continuidade. Tá?